Ótimo. Bom, então estamos aqui, eu, Kelly, junto aqui com a Camilinha, para Olá, darmos seguimento, né, às nossas atividades aqui da nossa oficina. Agora aqui nesse formato tão diferente, mas que a gente está conseguindo aí fazer um trabalho maravilhoso, né? Enfim, vocês assistiram então aí ao vídeo, né? Que nós fizemos todo o contexto dos direitos humanos das mulheres, trouxemos aí um pouco sobre a história da arte, sobre alguns contextos da arte visual. E agora a gente vai dar seguimento aqui, já caminhando para uma parte que é maravilhosa, que a gente adora, que são as produções. Porque a nossa proposta é usar essa linguagem, as linguagens artísticas, né? Especialmente as artes visuais, para tratar desses direitos humanos das mulheres. Então, por exemplo, a gente até trouxe nos cards também, no material que vocês já tiveram acesso, algumas artistas com abordagens muito diferentes e que usam materiais diversos para falar sobre vários assuntos, denunciar, pedir posicionamento das autoridades, né? Como a gente já viu. Por exemplo, a Rosana Paulino, ela que tanto questiona e denuncia as violências que são cometidas contra as mulheres negras na nossa sociedade. E ela utiliza materiais os mais diversos, desde um galinho de madeira, vira arte na mão dela e que tem esse papel de provocar esses debates são tão importantes, até mesmo os tecidos, a costura, a pintura. E tem também outra artista aqui brasileira que a gente viu, que se destaca muito, que é a Lela Brandão, que usa uma linguagem muito contemporânea, né, e divulga isso nas redes sociais, especialmente no Instagram dela. Ela traz nos lambes também na rua, né, através do design gráfico, uma coisa muito contemporânea, e ela contextualiza várias questões tratadas no feminismo e traz através da arte dela. Então a gente quis trazer muitos tipos de artistas, eu citei aqui essas duas, mas a nossa intenção é provocar vocês, para que vocês consigam pensar em temas que também incomode aí. Eu gostaria de falar muito sobre a questão do racismo, sobre o posicionamento da sociedade frente aos corpos que são tão diferentes, essa exigência do padrão. Então aí você já encontrou um certo tema. E aí, a partir desse tema, você pode começar a pensar, a criar e olhar quais os materiais que você tem ao seu redor que você poderia fazer uma produção para provocar esse debate desse tema que te incomoda em outras pessoas. Eu vou citar aqui um exemplo. Um debate que é importante e que é muito interessante é a questão da menstruação, que é algo que está presente no nosso universo, né? O tempo todo tem, sei lá, quantas milhares de pessoas menstruando e, no entanto, é um tema muito tabu. Então, quando você fala de absorvente mesmo, é sempre no cochicho, pede a amiga assim, tem um absorvente, me empresta. É sempre passado com muita descrição, como se fosse algo muito secreto, assim, né? E, na verdade, é uma coisa muito comum, como, sei lá, como qualquer outra coisa, né? Todos os meses, várias mulheres, a maioria delas e outras pessoas, né, que possuem útero, passam por isso, no entanto, é um tabu gigantesco. E não é que é só um assunto que fica meio que reservado. Se você vai ao mercado comprar, é sempre escondidinho ali, nunca ninguém tá andando com muita tranquilidade com um pacote de absorvente em mãos. Até porque muita gente vê o fluido menstrual como algo sujo, como algo impuro. Muitas sociedades, inclusive, né, até hoje, tem muito preconceito com a mulher menstruada. É motivo, inclusive, de muito constrangimento para as meninas quando começam nesse momento, né? E não só isso, é um tema que é tão vasto que dá para a gente discutir milhares de coisas, né? Falar de ciclo menstrual. Tanto que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, considerou que o acesso a uma higiene menstrual deve ser tratado como um direito humano e uma questão de saúde pública. Como assim? Bom, ter acesso não só a um absorvente, mas a um papel higiênico, a água tratada, a uma rede de esgoto, faz parte desse contexto de higiene menstrual.
porque muitas mulheres ainda hoje não têm acesso nem a essa questão básica. E a gente está falando, inclusive, de um recente debate que teve aqui no Brasil, de o Estado, né, o Brasil, fornecer nas escolas públicas, por exemplo, absorvente para as meninas, porque muitas, inclusive, nem vão para a escola nesse período por não ter acesso, por não ter dinheiro, por não ter condições de comprar um absorvente. Então, assim como o papel higiênico que está disponível, ou deveria estar, né, porque nem sempre também tem nem isso disponível, o absorvente também deveria, porque é uma coisa que é tão natural, que vai acontecer com a maioria das pessoas que possuem útero, e, no entanto, não tem essa observação, porque parece que é bobo. Por exemplo, as mulheres do sistema carcerário, que estão encarceradas, utilizam várias coisas, inclusive miolo de pão. Utilizam miolo de pão como um tampão para cessar esse ciclo menstrual, digamos assim, por não ter acesso a um absorvente básico, né? Isso a gente nem está falando de outras formas que tem também de lidar com a menstruação, o copinho menstrual, coletor, a calcinha absorvente, tem outras formas, mas aí já é uma outra coisa, né? Como eu disse, o tema é muito vasto. Então, inclusive, temos o termo pobreza menstrual, que é justamente a falta de acesso a esses itens básicos de higiene, né? E também não só aos itens em si, mas a falta de informação a respeito da menstruação, a respeito do ciclo menstrual, da sua importância e de várias coisas que envolvem diretamente, inclusive, a saúde pública, tá? Kelly, tá, mas você deu o exemplo aí da menstruação, falou um monte de coisa, mas como que a gente poderia começar se fosse um tema que eu escolhesse, né? Como que a gente poderia começar a provocar isso nas outras pessoas através, então, da arte, das artes visuais? Bom, por exemplo, eu trouxe aqui um absorvente, aqui eu vou tentar mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui é um absorvente colado em um papel A4, tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tá Tá, ótimo, querida. tá ótimo, só pra gente ter um feedback. Aqui tem um pouquinho de batom, tá vendo? Aqui em volta também. E a partir disso aqui a gente poderia criar inúmeras produções para fazer um quadro bem bacana, sem escrever nada. A gente ou poderia também, né? Aí vai do artista e da criatividade, né? No nosso caso aqui, da artista e da criatividade. Mas um simples, eu só quis trazer que assim, um simples absorvente, um batom, já poderia provocar muita coisa. Porque tem gente que já olharia um absorvente aberto, com um simples risquinho de batom já poderia causar até asco nas pessoas. Tipo, nossa, um absorvente aberto, meu Deus, mas e menstruação? E a partir disso, daria para a gente começar, então, esses debates de acordo com esse exemplo que eu trouxe. Nossa, Kevin, eu fiquei pensando bastante sobre todas essas reflexões que você trouxe. E eu pensei em como a menstruação ela foi um tabu para mim, porque eu menstruei muito cedo. Eu Nossa, menstruei com 9 anos de idade, então, assim, uma criança, né? E eu não estava sim. preparada. Então, foi um baque. Eu ficava, assim, extremamente triste, porque as minhas amigas não estavam passando por isso, né? A questão do diálogo também na família era muito escassa em relação a isso, né? Então, quando Nossa. veio, eu fiquei, nossa, como assim? Uma coisa foi muito chocante para mim. Eu fiquei triste, eu chorava, nossa, foi Porque é horrível. imagina, né? Um assunto assim que não era tratado no seu imaginário, você não estava preparada, né? E para mim é um assunto que incomoda. Você falou da sua questão pessoal e eu também trago isso. Por que que eu escolhi esse tema para trazer como exemplo e que me incomoda? Porque quando eu menstruei, a gente não tinha condição de comprar absorvente. Então, na minha casa, as mulheres utilizavam paninhos e era qualquer um que tinha acesso. Geralmente, camisetas velhas. Aí a gente lavava muito bem aqueles paninhos, recortava, guardava os quadradinhos já. O nosso medo era realmente de vir na escola, porque
Será que vai segurar esses paninhos? Não eram tecidos apropriados, era qualquer tecido que tinha disponível, né? E aquilo incomodava muito. Na minha família, as mulheres também menstruavam muito cedo, então a minha mãe já falou muito cedo pra gente que poderia acontecer, mas para mim só aconteceu aos 12 anos. Mas eu vivia com esse medo, assim, eu guardava dentro da minha bolsinha de lápis e eu ficava assim pensando, nossa, tomara que não venha na escola, porque se vir na escola, como é que eu vou pegar um pano, um tecido, vou pro banheiro e colocar? E se alguém ver? E se ficar um volume maior? E ficava com aquilo, assim, sabe? Porque não sabia se o tamanho do tecido era adequado, se não era. E era terrível, assim, nesse ponto para mim era bem difícil, ainda bem que quando veio eu estava em casa, então foi um pouco mais tranquilo, assim. Mas é Nossa. muito difícil pensar nesse aspecto. Então, por isso que para mim é uma questão que incomoda, porque eu sei exatamente o que é não ter acesso a um item muito básico, assim, de higiene, e no momento que você não tem muitas informações, né? Que você não tem muita coisa, você não tem nem informação e ainda não tem acesso a um simples absorvente, então é algo que é angustiante mesmo. Então eu sei que muitas mulheres continuam, muitas pessoas, né, continuam passando por isso. Aham, nossa, Kelly. Eu pensei, assim, também numa outra possibilidade de como um simples objeto diz sobre tantas coisas, né? A questão Sim, do sorvete, a questão do pão. Poxa, assim, às vezes tem algumas pessoas que não têm acesso a esses debates e a esses diálogos. Se a gente colocasse numa mesa todas as coisas assim que foram usadas para reter a menstruação, talvez algumas pessoas não conseguiriam entender ou talvez seriam levadas para uma reflexão naquele momento, né? Então, sim, chumaços de algodão, isso, várias coisas diferentes. o próprio pão, o coletor menstrual, né? De sobre classe também, de sobre Só um acesso. pedaço de retalho, como eu citei, que a gente utilizava. Nossa, Kelinha, é muito. Essa Tem, discussão tem, realmente dá muitas possibilidades para a criação. sim, E ao mesmo exatamente. tempo, a gente vai desconstruindo muitas coisas assim que historicamente a gente construiu, seja na nossa formação, nos tabus, né? Porque falar sobre isso aqui, para mim, há uns anos atrás, era impossível. Impossível. Mesmo. Imagina, eu não tinha coragem de chegar e, por exemplo, quando eu pedia, pai, me dá um dinheiro, e ele falava assim, para quê? Vida, assim, que eu tenho coragem de falar para o absorvente, né? E era Sim, assim, extremamente constrangedor. constrangedor. Essa questão de você falar, a gente na adolescência, né, a gente tem vergonha de tudo, assim, às vezes até de espirrar alto a gente tem vergonha. Agora imagina ir à farmácia, ao supermercado, comprar absorvente, levar naquela sacolinha transparente. Eu ficava assim, meu Deus, como as vivências são As pessoas vão diferentes. saber que eu estou menstruada, né? E aí agora tive a possibilidade do coletor, né? Não deu certo para mim também, mas é muito interessante, assim, entrar nessa discussão e saber que existem outras formas, né? De Sim, como a discussão desde o início com as meninas é importante para essa preparação. Eu lembro que eu chorava e estava conversando com minha mãe falava assim: não chora, isso faz parte da vida. Você é uma mulher, é esse útero que está se descamando agora, o útero que daqui para frente pode receber uma criança. Isso é uma dádiva divina. Tem esse, mas mulheres, como? tem mulheres que são estéreis, né? A minha mãe Sim. fica conscientizar disso. Mas como Uhum. uma discussão assim, não sei se tardia ou se precoce, né? Porque Uhum. menstruei muito cedo, acende o debate também, né? Da importância da gente sempre falar sobre esses assuntos
de modo a tirar essa cortina do tabu, e não só da menstruação, como de outros assuntos também, né? Sim, que é justamente isso que a gente quer trazer aqui nesse momento, né? Para as meninas e mulheres aí que estão aí no caminho com a gente aqui da oficina. Para que elas pensem dessa forma, igual a gente falou, trouxemos aqui as nossas experiências pessoais a partir de um tema que incomoda, que podem ser vários temas. Igual eu citei, por exemplo, a Rossana Paulino, que para ela é muito importante esse posicionamento enquanto artista, doutora, né, uma mulher negra, usar tudo isso que ela tem, os materiais que ela tem acessível para o tempo que ela tem, ficar denunciando esse recorte assim da mulher na sociedade, a mulher negra, tudo que ela tem passado, assim, desde lá da época, né, escravagista até então. Então ela sempre traz esses apontamentos, porque para ela, da vivência dela, do ponto de vista dela e de tudo que ela estuda, de tudo que ela se propõe a fazer, é muito importante esse debate. E para a gente também, para mim também, que aprecio a arte dela, a partir desse posicionamento, eu consigo questionar várias coisas para mim. Quando eu olho as artes dela, quando me provoca muitas emoções, desconforto, né? A partir desse desconforto, eu consigo buscar mais conhecimento, eu consigo questionar mais o meu lugar também, frente aos debates que ela provoca. Como eu posso contribuir com isso? Consigo ver a visão de outra mulher, de outro aspecto, de outra forma. Então, assim, é só enriquece, né? Essa linguagem. É muito, pelo menos para mim, é muito chocante quando eu vejo assim alguma coisa e eu falo, gente, será que ela tá querendo falar isso? Será que é isso que ela me provoca? Será que é isso mesmo que eu tô sentindo? Então, assim, e esse é um papel incrível que a arte tem. E aí, dentro dos temas que a gente traz, é maravilhoso. Maravilhoso poder pensar. E mais lindo ainda que eu acho, é justamente isso de pensar assim, o que eu tenho aqui perto de mim, na minha casa, que eu já poderia agora, eu não preciso ser uma doutora, como a Rossana é, né? Tão letrada e saber de todas as teorias. Eu só quero expressar isso que me incomoda e eu quero que as pessoas, como você falou, se a gente coloca numa mesa alguns itens e fotografa aquele contexto para expor para as pessoas. E o que essas pessoas sentem ao ver? O que eu posso provocar no outro, né? Nossa, super, Kelinha, realmente, assim. Eu acho que uma das coisas muito interessantes da arte é justamente isso. É a gente conseguir olhar para um objeto e transformar aquilo em arte, né? Então, objetos da natureza, né? Coisas assim que às vezes está no nosso cotidiano e que a gente, assim, a partir de discussões, a partir de uma contextualização das suas referências, né? Você consegue transformar aquele objeto que às vezes era cotidiano, como por exemplo o absorvente, um pedaço de pão, um pedaço de retalho, em arte, né? Nossa, Sim, sim. incrível, incrível mesmo. E está muito relacionada, eu estou tendo vários insights aqui, Muito bom. mas está muito relacionado à própria orientação de arte e educação mesmo, né? Que é importante a gente estar sintonizado a questão da contextualização. Tudo isso que você fez no início da nossa live foi justamente isso, de trazer uma contextualização. A gente chama na educação o tripé da Ana May Barbosa, que é uma teórica que teorizou acerca de como a gente poderia trabalhar a arte na educação. E aí ela instaurou um tripé, né? Que vai da contextualização, que é justamente isso que você trouxe, a questão do tabu, a questão do OMS, né? Toda essa contextualização do nosso tempo histórico, esse tempo que a gente está vivendo agora, as suas vivências, as suas referências, e a partir disso vem a produção, que é a fruição, o ápice, né? É ali que você vai se expressar, é ali que você vai sintetizar aquilo que você refletiu como artista. E aí, a partir disso, vem o terceiro, que é a apreciação. E essa apreciação, ela é tão vasta
que é justamente isso aquilo que você estava falando, que quando a Rosana Paulino ela faz a arte dela, ela dialoga com você. E essa apreciação, uma vez que o artista faz, nossa, aí perde, né? Perde do controle do artista. Porque você vai Sim, trabalhar com as vivências de uma outra pessoa que não necessariamente são as mesmas que a sua. E você pode alcançar alguns lugares que você nem imaginava que poderia alcançar, ou algumas reflexões ou dores, né? A partir da vivência de uma produção artística, você consegue atingir muitas esferas da vida, né? Tanto da vida sim. privada, quanto da vida social, a vida cultural. É assim, um compilado muito rico numa expressão. Eu acho isso muito incrível, né? Eu também adoro. Gosto demais, Camilinha. Então, e das artistas que a gente trabalhou assim, quais assim você se identifica ou você gostaria de trazer para a gente ideias de trabalhos que as meninas talvez poderiam também se inspirar? Eu me identifiquei bastante com a Rosana Paulino também. Nossa, incrível toda essa questão daquilo que eu falei de pegar algo do cotidiano e transformar, né? Então, vem com a costura, vem com a linha, ela pega e faz alguns recortes, né, de algumas figuras, e a partir dali ela interfere com a arte dela de uma forma muito significativa. E tem duas artistas para além da Rosana Paulino, que vem com essa abordagem negra, né, uma abordagem sobre a questão da vivência negra na sociedade brasileira, né, porque a Rosana Paulino uma pessoa em diáspora, né, como, por exemplo, Sim, muita gente negra né, aqui no Brasil, sobretudo. Que a gente sim, simplesmente saiu, né, a gente foi trazido e a gente perdeu as nossas referências mais tradicionais, né, por conta de toda essa questão da escravidão, essa questão do apagamento cultural. Então, é algo muito que dá muitas possibilidades de reflexão, né? sim. Mas aí eu pensei na Helena Almeida e na Sara Hum, Carneiro. Helena Almeida, que as meninas viram, né, no próprio vídeo e nos cards, aliás, amei os cards. É Helena Almeida, que é artista portuguesa, então ela traz performance, traz pintura, ela se apropria do corpo, né, enquanto expressão artística. Então, ela faz umas coisas assim muito. Nossa, me falta até palavras para sim, real. o que expande, né? Então, quando ela traz a tela, que simplesmente ela está saindo da tela, essa expressão do corpo que não cabe num padrão, que não cabe num receptáculo, né? Que muitas vezes a gente pode. Ela colocou ali o receptáculo como se fosse algo físico, para ser algo mais concreto, para a gente conseguir entender. Mas e Sim, os outros limites que nos aprisionam e a gente simplesmente não consegue ver, né? Que é justamente esses os mais difíceis. Então, a exigência de um padrão estético, a exigência de a gente conseguir ser uma mulher incrível e conseguir dar conta de tudo, e o muitas tempo vezes todo, isso e falar, nossa, eu sou perfeita porque eu dou conta de tudo, mas e a saúde mental também? Como que tá, amiga? né? Então, é muito interessante, assim, toda essa expressão artística da Helena Almeida dialogou muito pela questão das inúmeras possibilidades, né? Então, ela transita pelas artes plásticas, ela transita pelo audiovisual também, ela vai lá na fotografia, ela vem na pintura, ela vem no desenho.
E aí eu pensei em fazer uma performance, né? Inclusive, nossa, inclusive, pensei também em declamar uma poesia, mas eu ainda estou no meu processo de fruição. Eu acho que é importante também, né? A gente não precisa pontuar para as meninas: olha, vocês têm o seu tempo, se deem esse tempo para vocês refletirem, para vocês sentirem essa expressão, né? E Sim. então eu pensei numa performance. O poema eu ainda não consegui definir, porque eu estou lendo o livro da Conceição Evaristo, e eu estou muito apaixonada pelas poesias, eu ainda não consegui escolher uma específica, mas A gente pode compartilhar depois com as meninas. bem, podemos. Nossa, eu preciso Né? fechar a janela aqui, porque está chovendo muito. Vai lá, eu vou Mentira, conversando aqui. Vai lá. tá bom. Então, eu também, aproveitando aqui o nosso cantinho, eu também me identifico muito com a Helena Almeida por conta justamente dessa performance corporal que ela faz, né? Que ela usa assim, como você falou de não caber, tem uma foto que ela tá com os sapatos, né? E ali aquela foto fala tanto, e é uma foto preto e branco e recortezinho cinza e tem um sapato vermelho, né? Que tem essa marca, acho que é Lambotin, que o pessoal sempre fala que machuca muito, que é um sapato que machuca muito, no entanto, é uma marca extremamente luxuosa, os sapatos são extremamente caros, mas por ser ali um símbolo de riqueza, poder e luxo, as mulheres submetem os seus pés a quase que uma tortura, mas para mostrar aquela sola vermelha ali, enfim, nos holofotes e tudo cabe. Então, às vezes nem precisa de tanto material, igual você falou, a Helena Almeida mesmo. Se você tem um celular, se você tem o seu corpo, você só precisa sentir, como você falou, ter esse processo realmente de absorção, de fruição, entender, ter esse incômodo na sua mente, o qual você quer expressar de alguma forma, e a partir disso você fotografa você mesmo, o seu próprio corpo, você escreve, você desenha, ou não também, ou você só fica ali, enfim, e sente o processo, se entrega para esse processo, que com certeza sempre sai coisa que a gente se surpreende, sempre. Realmente, realmente. Nossa, eu até imaginei numa uma possível proposta de trabalho, né? Esse corpo presente que você falou. Ou não, às vezes seu corpo está ali. E é isso, né? Nossa, E com já essas fala possibilidades, muito, né? muito, já fala muito. Nossa, é incrível. Você ia falar de uma outra artista, né? Você falou Sim, da a Helena cineasta, Almeida. que é a Sara Karine. Então, ela vem numa proposta de evidenciar a situação das mulheres no Afeganistão, né, frente a uma atuação bastante extremista, né, de cerceamento de direitos, sobretudo cerceamento de direitos humanos, Sim. mas as mulheres são extremamente atacadas, né? Nos seus direitos, nesses né? Regimes extremamente extremistas. É até redundante falar, mas é bem isso mesmo. E então, dialogando com, vou inclusive trazer a Rosana Paulino também, porque ela fala de um lugar que eu me identifico muito, né? Que é justamente de uma vivência negra. E eu Sim. realmente de uma pessoa negra de pele clara, isso foi um processo muito mais demorado para mim, né? Então, eu ficava no não lugar. Então, eu sei que eu não sou branca, e meu cabelo é crespo, o meu nariz é largo, os meus lábios são grandes, né? Eu sei que eu não sou branca também pelo fato de meu pai ter toda essa vivência negra, né? Meu pai é nordestino, eu também sou filha de a minha mãe é goiana, mas a minha avó é piauiense, então,
outra vez atrelada ao Nordeste, né? Sim. Então, eu ficava nessa de não conseguir me entender nesse lugar. E aí, ao longo do período, assim, processo formativo mesmo, a gente entra na universidade, a gente aprende muita coisa, desconstruindo muita coisa e construindo outras coisas que você nunca imaginaria que você construiria. E foi num desses diálogos que eu percebi, caramba, eu sou negra. E eu fiquei assim, gente, mas foi um processo também de entender que, ok, eu sou negra, né? Mas Sim. eu estou no lugar. É uma negra de pele clara, por mais que eu tenha todos esses traços, como a minha pele é clara, eu consigo ter algumas passabilidades que outras pessoas que têm pele retinta escura não conseguem, né? Uhum. Então, foram discussões assim que eu refleti bastante atrelado com a arte da Rosana Paulino, com os escritos da Conceição Evaristo, né? E sobre toda essa questão que também dialoga com a Sara Carini, que aborda a própria questão da mulher em si, né? Da mulher que está ali e a qualquer momento os seus direitos podem ser cerceados, né? Sim. Eu tinha um professor que ele falava assim que a gente não pode considerar que os nossos direitos estão garantidos eternamente, Sim. né? É uma A luta. gente precisa estar ali para a gente sempre discutir sobre como foi o processo de aquisição desses direitos. Então, é muito interessante essa oficina também, porque você traz muitas coisas importantes de como esses direitos não caíram do céu. Não foram direitos cedidos, foram direitos conquistados a duras penas, que custaram vidas, né? E tudo isso a gente Sim. precisa pensar, porque às vezes eu vejo muitas pessoas defendendo algumas questões que podem ir contra elas mesmas. E eu acho que essa falta de compreensão histórica, né? Essa falta de compreensão da complexidade que é conquistar direitos, faz com que a pessoa defenda um discurso que lá na frente vai destruir, né? Exatamente. E até mesmo para a manutenção do que é conquistado, é importante continuar falando sobre, né? É importante permanecer falando. Olha, a gente não tinha isso. Isso aqui foi conquistado e ele precisa ser mantido. Porque, assim, no direito, quando você não usa aquilo e cai em desuso, ele é esquecido e depois ele é simplesmente retirado. Então, infelizmente, você precisa o tempo todo estar ali reafirmando, confirmando, porque é como você citou aí o seu professor. Qualquer instabilidade que existe, um dos primeiros direitos que vão embora são os das mulheres. Qualquer instabilidade, a gente pode olhar, por exemplo, né? A gente até já conversou sobre isso, nós duas, nessa época mesmo dessa crise sanitária que veio pelo Covid, né? E depois agora estamos também em uma crise econômica. Todo mundo sofreu, isso é um fato, todos sofrem. Mas quando você vai fazer os recortes, você vai para mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, e ela que foram as que mais perderam o emprego, foram as que mais estavam trancadas em casa sofrendo violências, e assim sucessivamente. Aí você puxa um monte de coisas, e se você vai para que é recorte de financeiro, né, o recorte social, isso piora. Se você vai para o recorte de raça, isso piora ainda mais. Então, são muitos temas que dá para a gente provocar, são muitos temas que dá para a gente trabalhar. É muita coisa que a gente precisa continuar denunciando, precisa cobrar ainda um posicionamento, né, dos governantes, para que tragam também soluções públicas, coletivas. A gente pode fazer muito aqui, mas a gente precisa de cobrar de quem realmente tem a caneta na mão, de quem tem o orçamento nas mãos, né? Exatamente. Então, a minha contribuição é muito nesse sentido, de usar o meu corpo enquanto expressão artística, enquanto Estou comunicador. animada.
Estou no processo, estou no processo. Estou animada para assistir. E eu acho que as nossas discussões elas foram muito ricas, acho que deu para possibilitar que as meninas tenham algumas diretrizes e ultrapassem essas diretrizes também, né? E vamos colocar a mão na massa, né? Já vamos ir colocando. Porque, assim, também tem a questão do processo criativo, assim, você não precisa se forçar e nem deve. Mas você tem que começar. Porque senão você nunca acha também que tá pronta, né? Que nunca vai estar bom. A gente também tem esse negócio, e principalmente mulher, né? Você cobra demais. E aí você acha que não tá legal. Faça. Apenas faça. Vai colocando. Vai se permitindo e vai fazendo. Vai fazer que você vai surpreender. Mas vamos fazer, gente. Coloca a mão na massa que vai dar bom. Oh, vai dar bom, vai ser incrível. E o processo em si é o melhor, né? Porque você vai dialogando sobre muitas coisas e às vezes você pensa, ai, não tá bacana, vou refazer, e aí você refaz, e às vezes você pensa, poxa, gostei. Aí você para, pensa um pouquinho, então, de primeira você já faz e tá incrível, tá maravilhoso, e depois você, um tempo depois, reflete sobre aquilo, o seu olhar já vai ser outro, você já vai dialogar com aquela Camila, né, com aquela Kelly lá, Isso. né, e você, nossa, é muito interessante isso, né, as possibilidades de diálogo que a gente tem posteriormente às expressões, né, as discussões, é realmente um processo. Surpreendente, exatamente. Sim, é importante começar, é importante começar. Comecem. Né, então já vamos, comecem aí. Então já vamos caminhando agora pro final, né, desse momento aqui, mais um momento, né, que a gente teve aqui na nossa oficina, para encerrar, ansiosa agora para assistir a performance da Camila, que ela vai mostrar aí pra gente alguma coisa. Eu tô assim, de verdade, muito ansiosa para assistir, vamos assistir juntas, e aí a gente vai ficar agora acompanhando para ver as produções aí que surgiram de todo esse trabalho que a gente tem feito aí nos últimos dias. Exatamente. Eu vou anexar a performance a esse vídeo, então muito provavelmente quando a gente lançar já vai ter a performance. Mas só reforçando que as meninas levem em consideração essas discussões, né? Tenham o seu tempo, mas produzam também, né? Algo muito significativo, inclusive para a formação delas. O fechamento de um ciclo é uma síntese muito importante e a gente consegue aprender melhor e se apropriar melhor dos conceitos a partir do momento que a gente produz algo também, né? Então, isso. Fica aí essa reflexão. E contem conosco, né? Qualquer coisa, a gente está aqui disponível para tirar qualquer dúvida, qualquer eventualidade, assim, só chamar a gente que a gente corre lá e vamos juntas, que eu também tô ansiosa para ver o que vai sair dessas cabecinhas todas aí, o que vai sair de todo esse processo que a gente tem feito aí nos últimos dias. Nossa, vai ser incrível, eu tenho certeza. Também. Então vamos agora acompanhar, né, essa performance aí, que vai ser anexada aqui a esse vídeo. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Poemas da Recordação e outros movimentos de Conceição Evaristo. Fêmea Fênix.
Navego-me eu, mulher, e não temo. Sei da falsa maciez das águas, e quando o receio me busca, não temo medo. Sei que posso me deslizar nas pedras e me sair ilesa, com o corpo marcado pelo olor da lama. Abraso-me, eu mulher, e não temo. Sei do inebriante calor da queima, e, quando o temor me visita, não temo receio. Sei que posso me lançar ao fogo, e da fogueira me sair inunda, com o corpo ameigado pelo odor da chama. Deserto-me, eu mulher, e não temo. Sei do cativante vazio da miragem, e quando o pavor em mim aloja, não temo medo. Sei que posso me fundir ao sol, e em solo ressurgir inteira, com o corpo banhado pelo suor da faina. Vivico-me, eu mulher, e temo, na vital carícia do meu cio, na cálida coragem de meu corpo, no infindo laço da vida que jaz em mim, e renasce